partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Um dia. Morre aos 90 anos de idade o líder da Revolução Cubana, Fidel Castro. O presidente cubano e irmão de Fidel, Raul Castro, deu a informação na TV estatal e anunciou os preparativos para os funerais do velho líder. O corpo de Fidel deve ser cremado ainda neste sábado. O presidente Michel Temer pode vetar anistia ao Caixa 2. Gedel Vieira não resiste à pressão e pede para sair. O processo contra o ministro da Secretaria de Governo vai prosseguir na Comissão de Ética. Nestor Severo volta a CARC e diz que liberou propina para senadores do PMDB. Loterias da Caixa. E na Acumula e Lotofácil tem apenas um ganhador. Vasco vai para o tudo ou nada contra o Ceará para garantir acesso à Série A. Torcida promete apoio e protestos. Bairros da Zona Leste ficam sem água neste fim de semana. Governador José Melo visita a Motorhonda e participa da inauguração do HUGB, o Hospital Universitário Getúlio Vargas. Detran AM anuncia o uso de radares móveis para coibir o excesso de velocidade nas ruas e avenidas de Manaus. Suspeito de assalto é atropelado e morto por espancamento no bairro de Santo Antônio. Estes são os destaques desta edição. O Jornal da Manhã está começando agora, 5h48 em Manaus. Previsão do tempo. O tempo em Manaus. Sol com muitas nuvens durante a maior parte do dia. Períodos de nublado e parcialmente nublado a qualquer hora. A previsão, contudo, é de pouca chuva, apenas 6 milímetros de precipitação, de acordo com o Climatempo. De acordo com o Instituto Climatempo, a máxima de hoje será de 33 graus centígrados. O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais reduz em 2 graus a previsão para a máxima de hoje, deixando em 31 graus centígrados. E por outro lado, Eduardo, confirma que o sábado poderá ter pancadas de chuva acompanhadas de trovadas a qualquer hora do dia. A madrugada termina com os termômetros esbarrando na marca dos 26 graus. E a umidade relativa do ar está em 72%. As águas do Rio Negro continuam paradas. Seu nível ontem estava em 17 metros e 82 centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar da Base Aérea de Manaus operam neste momento sem restrições para pousos e decolagens. Hoje é sábado, 26 de novembro de 2016. Dia de São Leonardo de Porto Maurício. Dia também do Ministério Público. Registros históricos. Fatos acontecidos nesta data. 1910, revolta da Chibata. Revoltosos entregam a esquadra em troca do fim da Chibata e da anistia. Em 1911 nasceu o escritor, compositor e ator Mário Lago. Era criado em 1930 o Ministério do Trabalho. Nascia em 1939 a cantora norte-americana Tina Turner. Estreava em 1942 o filme Casablanca. Em 1965 era fundado o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Em 1983, 10 governadores de oposição lançavam um manifesto pela volta das eleições diretas para presidente. Morria em 1993 o ator e comediante Sebastião Prata, o Grande Otelo. 5h50 em Manaus. Começa aqui o Jornal da Manhã. Bom dia, Edson. Ô, Eduardo, bom dia. O governador José Melo e a primeira-dama do estado, Adilene Gomes de Oliveira, assistiram ao concerto da Orquestra Baquiana Filarmônica, regido pelo maestro João Carlos Martins, que teve apresentação dupla no Teatro Amazonas da noite desta sexta-feira. A camareta musical ocorreu em homenagem aos 40 anos da Motorhonda da Amazônia em Manaus e marcou a volta de Martins ao palco do Teatro Amazonas após 60 anos. José Melo elogiou o espetáculo e destacou a importância do maestro para a música brasileira, a quem entregou uma placa em homenagem à sua atuação na área cultural. Pela manhã, o governador participou de uma visita seguida de almoço na fábrica da Motorhonda no Distrito Industrial. É uma dupla homenagem ao Templo da Cultura, que é o Teatro Amazonas, e à Honda, uma empresa símbolo da Zona Franca de Manaus, que além de investir, fez a verticalização e praticamente 98% dos seus insumos são feitos aqui. Outra coisa formidável é nos trazer o maestro João Carlos Martins com toda a beleza e emoção desse espetáculo, disse ele. A dupla apresentação foi lotada. Com o espetáculo, o maestro João Carlos Martins retornou a Manaus após 60 anos. Ele elogiou o Teatro Amazonas e disse que a casa é referência internacional quando se fala em casas de espetáculo no Brasil. 5h51.
O estádio mais bonito do norte do país, a Arena da Amazônia, volta a receber uma final da categoria de base do futebol na tarde deste sábado. Desta vez, o local no bairro de Flores abre as portas para o Campeonato Amazonense Infantil, que será decidido entre Sul América e Holanda, às 17 horas. Na primeira partida, o time laranja venceu por 2-1 e joga com a vantagem do empate. Toda a graciosidade e beleza de 512 atletas serão apresentadas neste sábado 26, quando acontece o torneio Caixa de Novos Talentos de Ginástica Artística e Rítmica. A competição será no Centro de Ginástica do Amazonas Bianca Maia Mendonça, localizado na Vila Olímpica de Manaus, no bairro de Dom Pedro, inicia às 8h30. O torneio Caixa de Novos Talentos será dividido em 2 horários. Pela manhã, às 10h30, as disputas contemplam a ginástica rítmica. À tarde, a partir das 15h45, é a vez da ginástica artística. O Rei da Selva Combat 8 acontece neste sábado, dia 26, a partir das 20 horas, no Centro de Convenções do Manaus Plaza Shopping. O Campeonato Amazonense de Moto Velocidade chega à última etapa neste sábado e promete muitas emoções. A competição inicia às 20 horas no Cartódromo da Vila Olímpica e é aberta ao público. O Tudo ou Nada vai reunir uma média de 500 pilotos que vão acelerar para garantir destaque no evento. A Vila Olímpica de Manaus, o Dom Pedro, abre as portas a partir das 8 horas de hoje para receber a segunda edição da Corrida Energia Saudável, promovida pela Eletrobras Amazonas Energia. Aberta apenas para colaboradores da fornecedora de energia da capital, a pretensão da organização é reunir mais de 200 participantes e disseminar qualidade de vida e saúde aos homens e mulheres que trabalham na empresa. Todos estes eventos recebem apoio do governo do Amazonas via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, Sergel. A Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas realiza neste domingo 27, a partir das 7 horas, a 14ª Corrida pela Vida. A largada será na sede da Fundação Hemoan, na Avenida Constantino Neri, com chegada no mesmo local, voltando pela Rua Pedro Teixeira. O percurso oficial é de 5 quilômetros. O evento tem como objetivo homenagear o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, comemorado no dia 25 de novembro, e motivar a participação dos doadores e do público em geral, assim como divulgar a importância da doação de sangue. O evento conta com o apoio do governo do Amazonas via Secretaria de Estado, Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL. Neste sábado, dia 26, às 20 horas, no Teatro Amazonas, no Largo de São Sebastião, Centro, Zona Sul, o Balé Folclórico do Amazonas apresenta seu novo espetáculo, o Natal na Floresta do Cedro Vermelho. E a entrada é absolutamente de graça. A montagem é uma realização do governo do estado por meio da Secretaria de Cultura e integra a programação especial dos 120 anos do Teatro Amazonas. O enredo do espetáculo se passa no dia 23 de dezembro, quando 3 crianças embarcam em um sonho que as leva direto para a Floresta do Cedro Vermelho. Ansiosos pelo Natal, os amigos viajam pela narrativa em busca do verdadeiro espírito natalino. O musical contará ainda com a participação de convidados especiais: Manuele de Jesus, Valentina Andrade, Lucas Daniel, além de alunos do Núcleo de Formação em Dança do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro. O secretário de Estado de Cultura, Roberto Braga, destaca que o espetáculo reflete o trabalho desenvolvido no campo da formação cultural desde a fundação do Liceu Cláudio Santoro. Todos esses espetáculos, onde os alunos podem colocar em prática o que aprendem no liceu, dividindo o palco com bailarinos profissionais, fazem parte de uma política voltada para a cultura que construímos no passado e que tem dado certo. É um caminho que não podemos abandonar e que vamos continuar construindo e fortalecendo no Amazonas, afirmou Robério Braga. O governo do Amazonas, por meio da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal, assinou nesta sexta-feira o termo de cooperação técnica com o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas. O termo foi assinado na manhã de ontem na sede da ADAF, na Avenida Carlos Drummond de Andrade, bairro do Japim 2, Zona Sul, com a participação do secretário do Sistema CEPRO, Hamilton Casara, do presidente do CRMV-AM, Carlos Machado, representante da Embrapa, veterinário e técnicos da ADAF. O presente termo de cooperação tem como objetivo desenvolver em conjunto as ações articuladas sobre normatização, coordenação e fiscalização da ADAF e com o Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento para a execução de atividades inerentes à defesa sanitária animal, como o Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, dentre outros. Além de atividades relacionadas ao Serviço de Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal no estado do Amazonas. De acordo com o secretário do Sistema CEPROR, Hamilton Casara, a parceria com o CRMV busca envolver os profissionais de medicina veterinária no serviço de vigilância do estado,
tanto do setor público e privado, para a melhoria da defesa agropecuária no Amazonas. Por parte do CRMV, a iniciativa do termo técnico garante uma maior fiscalização dos eventos agropecuários no exercício profissional, além de auxiliar a ADAF no controle e no combate às principais doenças que assolam a região através da saúde ambiental, vegetal, animal e humano, contribuindo para o incremento sustentável da produção agropecuária. A Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, unidade vinculada à Secretaria Estadual de Saúde, Suzam, realiza hoje, neste sábado, no Dia Nacional de Combate ao Câncer de Pele, um mutirão de consultas dermatológicas no período 8 às 14 horas. A ação organizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia em todo o país tem a expectativa de atender aproximadamente 30 mil pessoas. Em Manaus, além da Fundação de Medicina Tropical, também participam do mutirão a Fundação Alfredo da Mata e o Hospital Universitário Getúlio Vargas. De acordo com a diretora-presidente da Fundação de Medicina Tropical, Graça Alecrim, o objetivo da campanha é chamar a atenção da população para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de pele. E ela ressalta que esse tipo de câncer é o que apresenta maior incidência do Brasil na região norte. Em 2015, segundo Graça Alecrim, a Fundação de Medicina Tropical realizou 300 consultas dermatológicas na data de mobilização do Dia Nacional de Combate ao Câncer de Pele. Foram identificados 15 novos casos da doença. A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Divisão de Recebimento, Análise e Distribuição de Inquéritos e Termos Circunstanciados de Ocorrência e de Armazenamento de Material apreendido da instituição, realizou na manhã de ontem, em atendimento à determinação judicial, a incineração de 1,7 tonelada de entorpecentes entre maconha e cocaína, apreendida nos últimos 8 meses pelas instituições que compõem a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. O procedimento foi acompanhado pelo delegado-geral adjunto da Polícia Civil do Estado, Isaías Soares da Silva, pelo diretor do Departamento de Polícia Metropolitana, delegado-geral do Eloy, integrantes do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto e peritos criminais do Instituto de Criminalística da SSPAI. 5h58 em Manaus. Emissoras de serviço de som que transmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama de Itacoatiara. Alternativa de Alvarange. Boiúna em Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda. Rio Madeira de Banicoré. Palmeira FM Manacapuru. Vale do Rio Madeira de Humaitá. Nova Luz FM Canutama. Anamã FM de Anamã. Urucará FM em Urucará. Rádio Comunitária de Urucurituba. Independência de Maués. Tupã e Eu e Você FM de Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Iranduba.net. Gospel 7 Manacapuru. Voz Seis Irmãos no Porto de São Raimundo. A alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio, Altazes. Beruri Josivan, em Beruri. Show dos Bairros, em Altazes. Voz Web Rádio de Maués. Voz da Esperança, em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamundá Web Rádio. Voz Amiga, no Lago do Limão. Voz Reconquista, Bairro Novo Manacá, em Manacapuru. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré. Cultura, no repartimento do Tuiué. Comunitária Anhanguera, na Foz do Canumã, Distrito de Borba. Voz Big Bom, em Iranduba. O Jornal da Manhã vai até Eirunepé, onde fala Hélio Ramos. Bom dia, Hélio. Bom dia, Eduardo. Bom dia, amigos da Difusora. Falamos ao vivo aqui da região sudoeste do estado do Amazonas, região fronteiriça com o estado do Acre, município de Eirunepé, cidade Polo. Trago a informação agora, Eduardo, do município de Carauari. Um jovem de aproximadamente 40 anos, locutor da rádio local de Carauari, conhecido como Caboclo, foi vítima de arma branca na tarde de ontem. Participava de uma partida de futebol, campeonato local, que ocorre no campo conhecido Samucão. O acusado se aproveitou da distração do jogador, invadiu o campo e enfiou a faca nas costas da vítima, que foi socorrido e levado ao hospital local da cidade. Recebeu os primeiros socorros e o estado de saúde dele é grave, que informações iniciais indicam perfuração no pulmão. O acusado ainda não foi localizado pela polícia e está foragido. Testemunhas dizem que era rixa antiga de futebol, algo ocorrido anteriormente. Agora a informação de Eirunepé. A família de Sidmar Oliveira da Costa, de 31 anos, da cidade de Eirunepé, entrou em contato com a nossa equipe, Eduardo, para denunciar que o jovem foi agredido por 2 policiais militares e um terceiro homem que estavam bebendo em um bar conhecido por Bar do Derli, no bairro de São José, na cidade de Eirunepé, na sexta-feira. A vítima, segundo a família, curtia em casa com amigos e a cerveja acabou. Ele saiu para comprar mais,
parou neste bar, teria batido na mesa onde estavam os PMs e de repente foi coberto por socos e pontapés. A vítima levou ainda uma facada nas costas. Foi socorrido e correu risco de morte, mas com muita sorte sobreviveu. Nada ocorreu com os policiais valentões identificados Souza Silva e Vieira, conhecido Queléu, e o terceiro homem era filho desse policial, Eduardo, do Queléu. Portanto, 2 policiais militares se envolveram, deram uma facada e várias porradas nesse jovem que, felizmente, conseguiu sobreviver. As fotos está aqui com a nossa equipe. As informações do momento. Volta a Manaus, Hélio Ramos, ao vivo, Jornal da Manhã, Difusora. Bom dia, Eduardo. Os agricultores familiares do Jandira promovem a primeira festa do produtor rural. J. tem os detalhes. Há cerca de 500 famílias de agricultores residentes na região do Jandira, na costa do Caldeirão, zona rural de Iranduba, promovem hoje a primeira edição da festa do produtor daquela localidade. Além dos shows musicais feitos por 3 bandas de forró, os visitantes poderão levar gratuitamente uma pequena porção de produtos da agricultura familiar, segundo o idealizador do projeto, Manuel Franco. Um pouco para cada visitante, entendeu? Que é para mostrar a nossa produção. Esse é um ponto-chave da festa. Mamão, banana, maracujá, mandioca, hortaliças e outros itens da agricultura familiar têm as toneladas na comunidade. De acordo com Manuel Franco, a ausência da enchente ajudou os produtores. Como não alagou esses 2 anos, eu tive a oportunidade de criar a festa do produtor, que é para nós realmente mostrar a nossa potencialidade em produção, para ver se alguém vê e vem nos ajudar, pelo menos comprar a nossa produção, para que a gente tenha um futuro melhor para nossos filhos, para nossos netos. Outro evento que acontece hoje em Iranduba a partir das 14 horas é a Pelada do Fogo, um torneio de futebol promovido pela 5ª Companhia Independente de Bombeiros Militares. O objetivo da instituição é arrecadar recursos para o 2º Natal Solidário do Fogo, a ser realizado em Cacaupireira no próximo dia 16 de dezembro, com um jantar oferecido às famílias carentes da comunidade. Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros em Iranduba, Tenente Elcio Cavalcante, o torneio de hoje será no complexo esportivo do empresário Chiquinho Noé, no quilômetro 4 da rodovia AM 070. Outras informações pelo 992831107. Repetindo, 992831107. J. para o Jornal da Manhã. 6h08 em Manaus. Na luta pela defesa e proteção das mulheres, o governo do Amazonas lançou ontem a campanha Elas por Elas, ou Eles por Elas, que tem o objetivo de mobilizar o público masculino para o combate aos crimes contra a mulher. O lançamento aconteceu no Centro de Convivência Padre Pedro Vinhola, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. A ação faz parte da campanha pelos 16 dias de ativismo na luta contra a violência contra as mulheres. A campanha Eles por Elas vai acontecer até o dia 10 de dezembro e é coordenada pela Secretaria Executiva de Política para Mulheres da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Sejusc. A secretária Kate Bentes, da Secretaria Executiva de Política para Mulheres, destacou que essa mobilização deve fortalecer a luta no combate aos crimes contra as mulheres. Conforme dados das delegacias especializadas em crimes contra a mulher, localizadas nos bairros Parque 10, Cidade de Deus, já foram registrados este ano mais de 10.000 ocorrências de violência contra a mulher em Manaus. A Zona Norte é a área com a maior incidência destes crimes. E entre as ocorrências com maiores registros estão a injúria, a difamação e a lesão corporal. A luta contra a violência doméstica precisa ser repensada porque nasce do machismo, é algo cultural e precisa ser combatido todos os dias. A declaração foi dada pelo defensor público titular do Núcleo de Atendimento Especializado à Mulher da Defensoria Pública do Amazonas, Gualberto Graciano Melo, durante a abertura da programação dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, nesta sexta-feira no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. O evento aconteceu no Centro de Convivência Padre Pedro Vinhola, na Cidade
Nova. No local, a DPAM também ofereceu atendimento jurídico gratuito com a presença de defensores públicos e assistentes sociais da instituição. No local também ocorreu a premiação dos vencedores do 4º concurso estadual de prevenção à violência contra as mulheres, promovido pelo governo do estado. O governo do Amazonas realiza amanhã, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, mais uma edição da feira de troca de livros e gibis, um sucesso de público nas últimas edições. O evento acontece a partir das 9 horas e vai até às 13 horas do hall superior da Biblioteca Pública do Amazonas, na Rua Barroso. E para participar, o interessado deve levar no dia do evento livros e gibis em ótimo estado de conservação. Serão aceitos materiais nas seguintes categorias: literatura geral, literatura brasileira, literatura da Amazônia, literatura infanto-juvenil, gibis e mangás, livros relacionados à Amazônia, biografias e artes. Há também uma novidade: os gibis poderão ser trocados por livros de literatura infantil ou vice-versa. Só será permitida a troca de no máximo 3 exemplares iguais do mesmo livro por participante. A 14ª Expofeira de Arte e Cultura dos Servidores das Instituições do Meio Ambiente acontece nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro no estacionamento do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM, de 8 às 14 horas. A feira, que contará com mais de 30 expositores, terá temática natalina e será uma oportunidade para quem quiser comprar um presente mais personalizado. A entrada é franca e aberta ao público. Estarão à venda produtos como bolsas, laços, tiaras, arranjos de flores, arte com sementes, bijuterias, toalhas, jogos de cozinha, caixas de madeira, cartonagem, camisetas e enfeites natalinos. A Expofeira está em sua 14ª edição e acontece anualmente nos meses de novembro e dezembro. O IPAAM é o principal colaborador para a realização do evento. A Associação Comunitária Bebê Amaro da Ilha da Paciência realiza amanhã em Iranduba, a partir das 8 horas, a última edição da Feira do Pirarucu, em frente à Prefeitura. Além de comprar peixe in natura, o visitante também poderá saborear pratos como pirarucu à casaca, a milanesa, frito e também desfiado. 6 horas, 12 minutos em Manaus. Motoristas e cobradores da empresa Global Green tiveram que utilizar cadeiras de rodas, muletas, bengalas e máscaras nos olhos e tentar embarcar em um ônibus do transporte coletivo em uma simulação realizada na manhã de ontem por agente de educação da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, SMTU. A simulação é o ponto alto de um curso de qualificação realizado pela Prefeitura de Manaus nas empresas de transporte coletivo, que busca sensibilizar os operadores sobre a necessidade de atender com mais atenção o usuário especial. A Secretaria Municipal de Infraestrutura apresentou nesta sexta-feira ao Ministério Público do Estado do Amazonas o projeto de execução para a vedação dos bueiros. No documento, o órgão municipal estabelece executar em um prazo de 120 dias a situação de mais de 2.000 bueiros na cidade. O levantamento foi entregue ao titular da 63ª Promotoria de Justiça especializada na proteção e defesa da ordem urbanística, Paulo Estélio Guimarães, e a medida deve garantir a colocação de tampas em 2.499 bueiros, conforme o levantamento feito pela Seminf. Na execução do serviço devem ser priorizados os bueiros que oferecem maior risco à população. Inspirado na cultura indígena, o espetáculo de dança apoena, Aquele que Vê Longe, será apresentado no município de Manacapuru neste domingo, dia 27, amanhã, e na segunda-feira, dia 28. As apresentações ocorrerão respectivamente às 19 horas no Sesc Manacapuru e às 17 horas na Escola Estadual Carlos Coutinho, respectivamente. A entrada é de graça. A Justiça do Amazonas determinou que a Prefeitura de Manaus nomeie uma profissional aprovada na segunda colocação do concurso público realizado em 2012 pela Secretaria Municipal de Saúde e Ciência para o cargo de especialista em saúde reumatologista. Por não ter sido convocada, mesmo com o edital citando que haviam 2 vagas disponibilizadas para a função, a profissional havia ingressado com um mandado de segurança. O acórdão da decisão foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico da última quarta-feira, dia 23. O projeto Jaraqui, com o apoio do Centro Associativo dos Amigos da Praça, realiza neste sábado às 10 às 13 horas, uma manhã festiva na Praça da Polícia, no entorno do coreto do Jaraqui, embalado pela velha guarda do Caldeira, que se fará presente cantando o melhor da música popular brasileira. Com a mesma determinação, Jaraqui também estará engrossando caldos das discussões sobre o orçamento do governo do estado, que começa a tramitar na Assembleia Legislativa, permitindo por força de lei que os deputados apresentem propostas de emenda parlamentar no valor aproximado de R$4 milhões. A matéria deve ser amplamente discutida quanto às prioridades, contemplando sobretudo as demandas gritantes dos movimentos populares relativos à saúde, educação,
cultura, segurança, entre outros. A concessionária de energia elétrica Eletrobras Amazonas Energia comunicou ao Manaus Ambiental que neste domingo, dia 27, fará manutenção nas redes elétrtricas dos bairros de São José 1, no período das 9 às 15 horas. Em vista dos serviços indispensáveis pela concessionária de energia, a Manaus Ambiental informa que o abastecimento dos bairros São José 1 e 3, Zumbi 1 e 2 e Conjunto Castanheira será interrompido. A concessionária de água Manaus Ambiental informa que após os serviços da Eletrobras Amazonas Energia, o sistema de distribuição de água dos reservatórios será religado e o abastecimento será normalizado no prazo mínimo de 12 horas, repetimos, nos bairros de São José 1 e 3, Zumbi 1 e 2 e Conjunto Castanheira. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, Detran AM, voltou a usar na tarde de sexta-feira 12 radares móveis para multar motoristas que excedem a velocidade máxima permitida em avenidas e rodovias estaduais da capital. A informação foi confirmada pelo diretor-presidente do Detran, Leonel Feitosa. Os radares que antes eram usados somente em feriados e datas comemorativas passam a ser usados diariamente. A velocidade de tráfego começou a ser monitorada por radares móveis nas avenidas Torquato Tapajós e Governador José Lindoso, Avenida das Torres, na Estrada do Turismo, nas rodovias AM070 e AM010. O alcance do radar móvel é de 500 metros, de acordo com o diretor do Detran. Os agentes vão ficar em pontos estratégicos. A vantagem é que os motoristas não vão saber onde vamos estar. Mas o que queremos com isso é conscientizar os condutores sobre o perigo do excesso de velocidade, disse Leonel. O excesso de velocidade é considerado infração média gravíssima. As multas vão de R$195 a R$293, além de 7 pontos na carteira, conforme Leonel. Na AM070, os agentes do Detran vão monitorar o excesso de velocidade no trecho que compreende a Ponte Rio Negro, onde o limite de velocidade permitido é de 60 km/h. 6h16 em Manaus. A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas realizou nesta sexta-feira uma ação social para os alunos do curso de Inclusão Digital Qualidade de Vida na Melhor Idade, voltado para pessoas com mais de 50 anos de idade. A ação foi coordenada pelo Programa de Redução da Violência e Combate ao Uso de Narcotráficos e Entorpecentes Previne, no campus 2 do Instituto Integrado de Ensino, na Zona Norte de Manaus. A iniciativa é parte das atividades extracurriculares do curso e tem como objetivo proporcionar serviços na área da saúde e cidadania, além de orientações diversas por meio de palestras. O curso de Inclusão Digital é desenvolvido há 8 anos pela SSPAM e tem a finalidade de promover a integração social de pessoas com mais de 50 anos por meio do uso de tecnologia informática e o incentivo a atividades físicas e sociais. A campanha do Black Friday continua neste fim de semana no comércio local, principalmente nos shoppings. No Shopping Ponta Negra, por exemplo, o consumidor pode encontrar promoções de até 70% em roupas, acessórios, cosméticos, perfumaria, calçados, eletroeletrônicos e brinquedos. O Ponta Negra vai estender o horário de funcionamento atendendo ao público neste sábado de 10 às 23 horas e amanhã domingo das 12 às 23. No Amazonas Shopping, os descontos e ofertas vão até 70% em variados segmentos como vestuário, calçados e alimentação. Durante a Black Weekend do Centro de Compras também ocorrerá um feirão de automóveis. Mais de 90% das lojas do Amazonas Shopping aderiram à promoção que acaba no domingo. No Millennium Shopping, as promoções vão até amanhã. Os produtos também estão com até 70% de desconto em eletroeletrônicos, bolsas, bijuterias, cosméticos e perfumaria. As lojas do Manauara Shopping oferecerão desconto de até 70%. Neste sábado, o shopping funcionará das 10 às 23 horas. O Via Norte terá 4 dias de Black Friday, contando com o início da programação ontem na sexta-feira, com descontos de até 60%. Neste sábado, o shopping terá seu horário de funcionamento estendido, abrindo às 9 e fechando às 23 horas. O Sumaúma Parque Shopping está oferecendo descontos de até 70% até amanhã, domingo. O centro de compras abrirá em horário diferenciado durante as ações da Black Friday. Neste sábado, o shopping abre às 9 horas e fecha às 23 e no domingo abre às 10 e fecha às 22 horas. 6h19 em Manaus. A Faculdade PUCAP realiza neste sábado, por meio do curso de Design, a exposição sobre jogos de tabuleiros e cartas para serem testados pelo público no evento Board Games Experience, na praça de alimentação do Estúdio 5, das 10 às 18 horas, com entrada franca. Orientados pela professora Marcela Sara Farias, os alunos do 4º período do curso desenvolveram os jogos como projeto final da disciplina de mídias interativas. Segundo a professora, a diversidade dos jogos é o diferencial da atividade. Eduardo, o Exame Nacional do Ensino Médio Enem para as pessoas privadas de liberdade, que acontecerá nos dias 6 e 7 de dezembro, tem uma nova data, Eduardo. A prova será realizada nos dias 13 e 14 de
dezembro, com início às 11h30 nas unidades prisionais. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária realizou inscrição de 598 internos que irão fazer o exame em 2016. O número de inscritos desse ano superou o total de participantes em 2015. Esse ano foram inscritos 420 internos da capital e 178 do interior, totalizando 598 pessoas privadas de liberdade. Em audiência de conciliação realizada nesta sexta-feira, o juiz Mauro Augusto Ponce de Leão Braga, titular da Quinta Vara do Trabalho de Manaus, homologou o acordo no valor total de 3,2 milhões de reais, que beneficia 246 vigilantes demitidos pela empresa Global Service Vigilância e Segurança Limitada. O acordo integra a 11ª Semana Nacional de Conciliação, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça. 937 pacotes de leite em pó, o equivalente a 374 quilos, foram doados por servidores do Manaus Trans para duas entidades de atendimento social. Os volumes foram divididos igualmente entre a Escolinha de Futebol do bairro do Alvorada, na Zona Oeste, e o Instituto Mensageiro da Luz, no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte. O leite em pó foi arrecadado durante as inscrições da terceira Corrida Manaus pela Paz do Trânsito, realizada no último dia 20 no Complexo Turístico da Ponta Negra. A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado vai realizar na próxima segunda-feira audiência pública com a Associação dos Amigos do Bem Viver Total Ville, na Direcional Engenharia e a Prefeitura de Manaus, para tratar sobre o descumprimento de uma cláusula contratual referente à construção das áreas de benfeitoria do bairro planejado, localizado pela estrada Torquato Tapajós, entregue em 2012. O Ministério Público do Estado, os programas de proteção e orientação ao consumidor do Amazonas de Manaus e a CDC da Câmara Municipal de Manaus também foram convocados, a fim de que se encontre uma saída para o problema que já se arrasta por 4 anos, tendo sido encaminhado ao Judiciário, mas que está até o momento sem solução. A audiência está marcada para as 10 horas no auditório Bete Aziz, localizado no 4º andar da Assembleia Legislativa. Com previsão de atendimento para o público já a partir do dia 16 de dezembro, a primeira etapa do novo Hospital Universitário Getúlio Vargas, o HUGV, foi inaugurada na manhã desta sexta-feira. A cerimônia contou com a presença do governador do Amazonas, José Melo, que falou do reforço que a unidade trará para a saúde no estado. Este é o presente de Natal que a população de Manaus vai receber. Esse hospital tem feito uma falta muito grande, pois na falta dele, só a rede do estado oferece serviços de ortopedia e traumatologia, o que causa uma sobrecarga muito grande ao Hospital Adriano Jovem. Com essa inauguração, vamos diminuir a fila que temos de pessoas que precisam desses atendimentos, disse o governador. O governador José Melo, ao lado da reitora da Universidade Federal do Amazonas, Márcia Perales Mendes Silva, do secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Rocieli Soares da Silva, entre outras autoridades, descerrou a faixa de inauguração desta primeira etapa das obras do novo HUGV. O governo do Amazonas enviou o convite para a redação do Jornal da Manhã para uma coletiva de imprensa que será realizada na próxima segunda-feira, às 11 horas, no hall do 2º piso, localizado na sede da SEDUC, Avenida Valdemir Lustosa, Japim 2. O secretário de Educação, Agemiro Lima, fará a entrega simbólica de 25 cartões do Plano de Saúde HP Vida, ou AP Vida, a servidores da SEDUC, dando início oficial ao atendimento dos servidores da Secretaria de Educação. O governador José Melo almoçou com a diretoria da Moto Honda da Amazônia nesta sexta-feira. Gigante do setor de duas rodas, a empresa está comemorando 40 anos de implantação no Polo Industrial de Manaus e mesmo com a crise da economia brasileira, tem novidades com a produção em Manaus do principal lançamento de 2017, modelo de alta cilindrada Africa Town. O governador visitou a fábrica no Distrito Industrial, almoçou e reuniu com a diretoria da empresa. Caminhando pela linha de produção, conheceu os modelos em produção e conversou com os trabalhadores. A Moto Honda é o grande exemplo. Conseguiu construir um modelo em verticalização, adaptou às necessidades do Estado e país, gera milhares de empregos e contribui de forma grande com a pauta de exportações. É uma empresa símbolo da Zona Franca de Manaus e sonhamos com mais de 40 anos, disse José Belo. De janeiro até outubro deste ano, a Moto Honda vendeu cerca de 632 mil unidades, redução em torno de 20% em comparação com 2015. Líder com 80% do mercado brasileiro, a Honda produz na unidade manauara 26 modelos de 110 a 1.000 cilindradas, além de quadriciclos e motores estacionários. Para o ano que vem, o grande lançamento é a Twin de 1.000 cilindradas. O modelo apropriado para viagem de longa distância será produzido pela primeira vez no Brasil. Antes, a primazia era da matriz japonesa, que decidiu liberar a produção em Manaus pelo amadurecimento fabril local. Em Manaus, a fabricante ainda abriga um complexo sistema de produção que contempla o desenvolvimento de ferramentas e dispositivos necessários para a fabricação de veículos de duas rodas. Em razão dessa eficiência, a cada 15 segundos uma motocicleta deixa a linha de produção da marca japonesa. Polícia.
4 adolescentes, 2 de 16 anos e outros 2 de 17 anos foram apreendidos na zona leste de Manaus na tarde desta sexta-feira, suspeito de integrar uma quadrilha que furtava veículos, adulterava chassis e placas deles e ainda usava os carros para praticar roubos na zona leste, segundo informou o soldado Everton Melo, da 25ª Companhia Interativa Comunitária, responsável pela apreensão. Segundo o soldado, a equipe da 25ª SINCOM recebeu denúncias anônimas informando que vários adolescentes usavam um Gol de placas AJP 8319 para praticar roubos em diferentes bairros da capital. A denúncia apontava que, segundo o soldado, o Gol estava na rua Santo Antônio, bairro Zumbi dos Palmares, da zona leste. O corpo de Jonathan Silva da Cunha Buiú, de 29 anos, foi encontrado enterrado em uma cova de cerca de 4 metros de profundidade nesta sexta-feira, dentro de uma mata fechada no loteamento Campo Dourado, distante 400 metros da rua Sobral, bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus, segundo informou a equipe da 6ª Companhia Interativa Comunitária SICOM. Leonardo Lins Souza, de 19 anos, foi morto após ser atropelado e espancado por populares na rua Luiz Camões, do bairro de Santo Antônio, na zona oeste da capital, na tarde de ontem. De acordo com informações do 5º Distrito Integrado de Polícia, o homem foi apontado como suspeito de assaltar 2 adolescentes. O segundo suspeito do assalto foi preso. Segundo informações da equipe de investigações do 5º DIP, o crime ocorreu por volta das 14 horas após 2 adolescentes denunciarem que foram assaltados por uma dupla em uma moto perto de uma escola e que foram levados celulares em um cordão. Após falarem com os policiais, uma viatura da PM percorreu as ruas do bairro com os jovens para tentar achar os suspeitos. Após 1h30 do assalto na rua Luiz Camões, adolescentes apontaram para Leonardo e outro homem e quando gritaram na rua que os dois eram os assaltantes, ocorreu uma confusão com os moradores. Em seguida, o taxista atropelou Leonardo e populares o agrediram quando ele estava caído. Leonardo morreu no local. O segundo suspeito do crime tentou fugir, mas foi preso pela polícia militar e autuado por roubo no 5º DIP. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal. Um homem ainda não identificado foi morto a tiros na noite desta sexta-feira em uma via pública no bairro da Nova Cidade, na zona norte de Manaus. Segundo a polícia, 2 homens são suspeitos de chegar ao local e um deles efetuou o disparo. O crime ocorreu por volta das 20 horas na esquina da rua La Corunha, na Avenida Margarita, no bairro Nova Cidade. Segundo a equipe de investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, populares informaram que 2 homens que estavam em uma motocicleta de cor vermelha abordaram a vítima em via pública e efetuaram os disparos. Ainda de acordo com a polícia, foram 3 tiros e a vítima morreu na hora. Os suspeitos conseguiram fugir do local. Familiares foram até o local e estavam em estado de choque, segundo a delegacia especializada, e não forneceram informações à equipe sobre a identificação do homem. Loteria. E vamos começar pela quina, concurso de número 4.242. A quina acumulou. Estimativa de prêmio no próximo concurso, 5.500.000 reais. A quadra saiu para 197 apostas ganhadoras, prêmio individual R$2.619,54. O terno teve 11.637 ganhadores com premiação individual de R$66,68. Atenção para as dezenas do concurso 4.242 da quina. Anote: 13, 15, 24, 36, 44. Vamos repetir: 13, 15, 24, 36 e 44. Vamos agora à Lotomania, concurso de número 1713. Com 20 acertos, apenas uma aposta ganhadora lá de Suzano, estado de São Paulo, que recebe R$557.761,75. 19 acertos, 11 apostas ganhadoras, prêmio para cada um R$18.028,67. 18 acertos foram 127 apostas ganhadoras, cada uma recebe R$1.394,23. 17 acertos, 1.363 apostas ganhadoras, prêmio para cada um R$90,93. O azarão não deu sorte, com 0 acerto não houve acertador. Atenção para a dezena do concurso 1713 da Lotomania. Anote: 01, 04, 14, 21, 25, 26, 29, 30, 35, 41, 43, 50, 60, 61, 73, 80, 82, 88,
94. E 99. Vamos repetir, dezena do concurso 1713 da Lotomania 01, 04, 14, 21, 25, 26, 29, 30, 35, 41, 43, 50, 60, 61, 73, 80, 82, 88, 94, 99. O assunto agora é Loto Fácil, concurso de número 1440. Conquista acesso apenas uma aposta ganhadora. É lá de São José do Piauí, no estado do Piauí. O apostador solitário deve receber na segunda-feira R$1.795.194 mais 85 centavos. Com 14 acertos, 410 apostas ganhadoras, o prêmio para cada um R$1.347,24. 13 acertos, 15.562 apostas ganhadoras, prêmio R$20. 12 acertos, 183.211 apostas ganhadoras, prêmio R$8. 11 acertos, 957.678 apostas ganhadoras com premiação individual de R$4. Vamos às dezenas do concurso de número 1440 da Loto Fácil. Anote: 02, 03, 08, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25. Vamos repetir as dezenas do concurso de número 1440 da Loto Fácil. 02, 03, 08, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21 22 e 24. e 25 também. Esportes. Sevilha da Espanha está atrás de um centroavante para a próxima temporada. Lucas Prato é tido como o nome ideal por Jorge Sampaoli. E o técnico estaria disposto a abrir mão de Paulo Henrique Ganso para ter o camisa 9 no Atlético de Minas Gerais em seu elenco. A intenção do clube de Sevilha é trocar o apoiador pelo atacante, segundo publicação do diário AS da Espanha. O argentino está valorizado devido ao futebol apresentado em Belo Horizonte e as recentes convocações para a seleção de Edgardo Bauza. A CBF informou que o jogador Victor Ramos do Vitória está irregular baseando-se em documentos enviados pela FIFA sobre o caso. Isso abafaria a tentativa do Internacional de reviver o caso no STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, para tirar ponto do time baiano e evitar o rebaixamento. Eduardo, jogos de ontem pelo campeonato alemão. Freiburg 1, Leipzig 4. Pelo campeonato espanhol. Eibar 2, Betis 0. Pelo campeonato francês. Rennes 1, Toulouse 0. E pela Série B ontem 2 jogos. Paraná Clube 0, Tupi 2. Paysandu 1, Criciúma 2. Neste sábado jogam pela Série B Avaí e Brasil de Pelotas. Atlético de Goiás e Bahia. Vasco e Ceará. CRB e Luverdense. Bragantino e Londrina. Joinville e Vila Nova de Goiás. Náutico e Oeste. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, 3 jogos hoje. América Mineiro e Esporte Clube Recife. Botafogo e Ponte Preta. Corinthians e Atlético Paranaense. O Vasco chega neste sábado, o dia mais decisivo, quem sabe, de sua história. Às 17h30, no horário de Brasília, no Maracanã, os comandados de Jorginho decidirão qual divisão irão disputar em 2017. Uma vitória sobre o Ceará garantirá o retorno da equipe à elite do futebol brasileiro, enquanto um empate ou uma derrota fará com que fiquem na Série B do Campeonato Brasileiro, caso o Náutico vença o Oeste. Durante a semana, o Vasco da Gama ficou recluso na cidade de Pinheiral, na região sul do Rio de Janeiro, sem possibilidades de jornalistas acompanhar as atividades e questionarem jogadores em entrevistas coletivas. Até as mídias oficiais do clube foram vetadas de divulgar informações. Tudo para fugir da pressão que se arrasta desde o mês passado na tentativa de evitar a tragédia inédita que seria um clube grande não subir de divisão. Vários episódios de protestos foram vistos recentemente por parte de torcedores insatisfeitos com a dramática situação. Mais de 60 mil pessoas devem estar neste sábado no Maracanã gritando do início ao fim para que o pesadelo da terceira participação da Série B, enfim,
acabe. O apoio durante os 90 minutos de Vasco e Ceará será irrestrito. Afinal, os torcedores vascaínos querem que a equipe acabe com o pesadelo da Série B do Campeonato Brasileiro e retorne à elite do futebol nacional. Protestos estão sendo organizados para este sábado, antes e depois da bola rolar. Em um dos momentos, chamado de luta pelo Vasco, até quarta-feira, mais de 300 torcedores confirmaram presença no evento em uma rede social. Os idealizadores pedem para quem que for ao Maracanã vá com um modelo preto de cada camisa vascaína, visando a realização de um mar negro nas arquibancadas. Também há o pedido para que os mesmos levem bolas pretas para o estádio. O Vasco precisa vencer a qualquer custo o jogo de hoje para subir novamente para a Série A, para a elite do futebol brasileiro. Últimas notícias. Apesar de os índices acionários em Nova York terem renovado sua pontuação histórica nesta volta do feriado de Ação de Graças em sessão reduzida em razão do Black Friday no Brasil, a Bovespa teve um dia de volatilidade nesta sexta-feira. O anúncio da demissão do ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, chegou a colocar a bolsa no positivo no começo da tarde, mas o sinal negativo prevaleceu a partir da aceleração da queda dos preços do petróleo e da constatação de que, a despeito da saída do ministro, o episódio Gedel ainda pode ter consequências negativas para o governo Temer. Quando parecia que a bolsa fecharia perto da estabilidade, nos ajustes finais do pregão, o sinal positivo se impôs e o Bovespa acabou o dia na máxima de 61.559,0 pontos, mais 0,27%, com a migração de parte das ações da Petrobras para o azul, o que, contudo, não refletiu o tom que prevaleceu ao longo da sexta-feira. O dólar fechou em alta nesta sexta-feira, mais longe das máximas do dia, após o ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, pedir demissão do cargo. Mais cedo, a moeda norte-americana chegou a subir mais de 2% diante do noticiário político conturbado, depois que o presidente Michel Temer foi citado em depoimento à Polícia Federal pelo ex-ministro Marcelo Calero. A moeda norte-americana encerrou o dia em alta de 0,58% a R$3,4135, depois de bater em R$3,4694 na máxima do dia. Na semana, o dólar subiu 0,78%. As bolsas dos Estados Unidos fecharam em alta nas máximas e atingiram novos recordes na sessão desta sexta-feira, continuando os ganhos dos dias anteriores. O Dow Jones fechou com ganho de 0,36% aos 19.152,14 pontos. O Nasdaq avançou 0,34% para 5.398,92 pontos. O Standard Poor's 500 subiu 0,39% para 2.213,35 pontos. As notícias de que a conta de luz voltará a ter bandeira tarifária verde no fim da cobrança adicional em dezembro e de que o governo central teve um superávit primário de 40,814 bilhões de reais em outubro, acima do teto do intervalo das estimativas, trouxeram algum alívio ao avanço dos juros futuros na tarde desta sexta-feira. Ainda assim, as taxas fecharam em alta expressiva, sustentada pelo cenário político conturbado. Ao término da sessão regular, o contrato de depósito interfinanceiro com vencimento em janeiro de 2018 tinha taxa de 12,16%, na mínima ante 12,14% no ajuste de quinta-feira. O DI para janeiro de 2019 é de 11,76% ante 11,67%. 6h44 em Ibanão. A arrecadação extra com a chamada repatriação permitiu às contas do governo voltarem ao azul em outubro, informou nesta sexta-feira a Secretaria do Tesouro Nacional. No mês passado foi registrado um superávit primário de 40,81 bilhões de reais, recorde da série histórica que tem início em 1997 para meses de outubro. As contas do governo registravam um saldo negativo desde abril deste ano. Além disso, o resultado do mês passado é bem melhor do que o de outubro de 2015, quando foi contabilizado um déficit fiscal de 12,11 bilhões de reais. O ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, entregou na manhã desta sexta-feira uma carta de demissão ao presidente Michel Temer. Na última semana, Gedel foi acusado de ter pressionado o ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, para liberar uma obra em Salvador. Calero afirmou à Polícia Federal que durante uma ausência no Palácio do Planalto, Temer interveio em favor aos interesses do PMDBista. O processo que apura a conduta do ex-ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, seguirá normalmente na Comissão de Ética Pública da Presidência da República, informou o presidente do colegiado Mauro Menezes nesta sexta-feira. Gedel foi acusado pelo ex-ministro Marcelo Calero de pressioná-lo para a liberação de uma obra em Salvador. Com o agravamento da crise, Gedel enviou na manhã desta sexta-feira uma carta de demissão ao presidente Michel Temer depois de conversar com ele por telefone.
6h45 em Manaus. O líder do PSD na Câmara, deputado Rogério Rosso, do Distrito Federal, informou à TV Globo nesta sexta-feira que, se o Congresso Nacional aprovar algum tipo de anistia a quem praticou o Caixa 2, o presidente da República, Michel Temer, vetará o item quando o texto seguir para a sanção. Rosso se reuniu com Temer na tarde de ontem. Atualmente, a Câmara dos Deputados analisa um pacote de medidas de combate à corrupção. Entre os itens está a tipificação de Caixa 2, ou seja, tornar a prática crime. Com o relatório que será votado em plenário na próxima terça-feira, apresentado pelo Onyx Lanzerone do DEM do Rio Grande do Sul, tipifica o Caixa 2, mas não faz menção sobre o que acontece com quem tiver adotado essa prática nas eleições passadas. Há uma articulação na Câmara para incluir uma emenda ao texto explicitando que a pessoa não poderá ser punida por Caixa 2 antes de a nova lei entrar em vigor. O ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, STJ, negou um pedido de liberdade apresentado pelo deputado cassado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, preso em outubro na Operação Lava Jato. A decisão, o ministro manteve a prisão por tempo indeterminado por considerar que há risco de prática de novos crimes em caso de soltura. E o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Severo, reafirmou que repassou propina a senadores do PMDB como forma de garantir a permanência no cargo. Ele depois, como testemunha de acusação na ação penal que tem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como réu no âmbito da Operação Lava Jato. O ex-diretor já havia dito em depoimento de delação premiada que repassou 6 milhões de reais a político do PMDB a partir de contrato da Petrobras para a compra de navios sonda. Dessa vez, ele explicou que o compromisso dele com o partido veio após a crise do chamado mensalão no início de 2006. A Justiça do Rio decretou a indisponibilidade dos bens do ex-governador Sérgio Cabral, do ex-secretário de Desenvolvimento Econômico Júlio Bueno e de mais 4 agentes públicos do estado do Rio de Janeiro e da empresa Michelin pela concessão de benefício fiscal irregular. O bloqueio de 1,03 bilhão de reais foi feito em razão da condenação a Cabral, preso na investigação ligada à Operação Lava Jato e demais réus em processo que considerou ilegal o incentivo que adiava, sem prazo determinado, o recolhimento do imposto devido na aquisição de maquinário para ampliação da fábrica da empresa de Itatiaia, no Rio de Janeiro. A juíza Fernanda Rosado de Souza, da terceira vara da Fazenda Pública, intimou ontem o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, para explicar esclarecimentos a respeito do benefício fiscal dado este ano, retroativo 2013, para a joalheria Sara Joias. A juíza deu prazo de 48 horas para a prestação de esclarecimentos. A assessoria do governador Pezão não se manifestou sobre a decisão da juíza. O ex-presidente de Cuba, Fidel Castro, morreu a 1h29, hora de Brasília, deste sábado, aos 90 anos de idade, na capital cubana, Havana. A informação foi divulgada pelo seu irmão, Raul Castro, em pronunciamento na TV estatal cubana. Com profunda dor, compareço para informar ao nosso povo, aos amigos da nossa América e do mundo, que hoje, 25 de novembro de 2016, às 22h29, faleceu o comandante da Revolução Cubana, Fidel Castro Ruz, disse Raul Castro. Em cumprimento da vontade expressa do companheiro Fidel, seus restos serão cremados nas primeiras horas deste sábado, prosseguiu o irmão. As cinzas serão enterradas em 4 de dezembro na cidade de Santiago de Cuba, após percorrer o país uma caravana de 4 dias. Parentes, líderes e personalidades reagiram à morte de Fidel Castro na noite desta sexta-feira. A morte de Fidel foi anunciada pelo seu irmão, o presidente cubano Raul Castro, em um discurso transmitido pela rede de televisão estatal. O presidente do México, Enrique Peña Nieto, classificou Fidel de figura emblemática do século XX, de grande amigo do México. Lamento a morte de Fidel Castro Ruz, líder da Revolução Cubana e figura emblemática do século XX, afirmou o presidente mexicano em sua conta no Twitter, pouco depois de saber a notícia da morte dele. Em uma segunda mensagem, Peña Nieto afirmou que Fidel Castro foi um amigo do México, promotor de uma relação bilateral baseada no respeito, diálogo e solidariedade. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que cabe a todos os revolucionários do mundo continuar seu caminho, afirmou que um líder revolucionário e ex-presidente venezuelano Hugo Chávez deixaram aberto o caminho para a libertação de seus povos. Em várias mensagens no Twitter, Maduro anunciou que havia acabado de falar com o presidente cubano e irmão de Fidel, Raul Castro, para transmitir a solidariedade e o amor ao povo de Cuba diante da partida do comandante Fidel Castro. O presidente do Equador, Rafael Correa, também comentou a morte do líder cubano. Se foi um grande, morreu Fidel. Viva Cuba, viva a América Latina, escreveu Correa no Twitter. Sánchez Serén, presidente de El Salvador, lamentou a morte de Fidel.
Com profunda dor, recebemos as notícias do falecimento de um querido amigo e eterno companheiro, o comandante Fidel Castro, disse ele. 6h50 em Manaus. Após a aprovação do projeto de lei 4.850/16, que trata das medidas de combate à corrupção, o presidente da comissão, Joaquim Passarinho, do PC do Pará, e o relator da proposta, Onyx Lorenzoni, do DEM do Rio Grande do Sul, divulgaram ontem uma nota em que manifestaram repúdio contra uma suposta manobra para tentar anistiar a prática de Caixa 2, uma das medidas criminalizadas pelo projeto. De acordo com a nota, os deputados manifestam repúdio a tal possibilidade, bem como a qualquer outra com igual finalidade, que, mesmo regimentalmente amparada, se constituiria numa frustração inaceitável dos anseios nacionais. O presidente do Senado, Renan Calheiros, minimizou ontem as repercussões da crise política gerada pela saída do ministro-chefe da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, que classificou de falsas polêmicas. Em nota divulgada à imprensa, Renan reiterou o apoio ao presidente Michel Temer e disse que os parlamentares precisam concentrar esforços nas pautas de reformas que serão votadas nos próximos dias no Congresso. Os governadores do Nordeste decidiram em reunião ontem à noite que não concordam com o acordo de ajuste fiscal recomendado pela União como uma condição para acessar parte dos recursos das multas do programa de regularização de ativos não declarados à Receita, conhecido como Lei da Repatriação. Eles vão enviar uma carta até segunda-feira, 28, para o presidente Michel Temer, explicando o posicionamento do grupo. Agora 6h51 em Manaus. Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio de Janeiro. Para conter crise, Temer diz que pode vetar anistia ao Caixa 2. O que diz o Dia? Justiça intima Pezão a esclarecer isenção fiscal à joalheria. Destaque do Extra. Justiça bloqueia R$1 bi de Cabral e de 5 suspeitos. Principal matéria de capa do jornal A Folha de São Paulo. Galero não gravou conversa com Temer sobre solução para a obra no caso Gedel. O Estado de São Paulo. Manifestantes fazem ato em frente ao prédio de interesse de Gedel. Vamos agora ao Planalto Central com o destaque do Correio Brasiliense. Ministro do STJ decide manter prisão de Eduardo Cunha. Destaque do Valor Econômico. Receita de outubro cresce 33,15% graças à repatriação. Em BH, o que diz o Estado de Minas. Pai é acusado de ter contratado pistoleiro para matar filho em Patrocínio, interior mineiro. Vamos ao Recife com destaque do Centenário Jornal do Comércio. Bandeira Verde, conta de luz ficará mais barata em dezembro. Ainda no Nordeste, Diário do Nordeste. Governo lança programa de 1,9 bi para pavimentação, duplicação e restauração de rodovias. Agora vamos para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com destaque do Zero Hora. Rodrigo Maia diz que não há motivo algum para aceitar pedido de impeachment de Temer. Brasil Econômico. Black Friday, vendas aquecidas em projeção de R$2 bi e problemas antigos. Vamos agora às manchetes dos jornais locais que chegam à redação do Jornal da Manhã neste sábado, começando pelo Agora, que diz: Taxista atropela e mata suspeito de assalto. Jornal do Comércio. Um mundo por trás das festas. Principal matéria de capa do jornal A Crítica. Multas por radar em fiscalização surpresa. O que diz o Amazonas em Tempo. Agricultura familiar. Exército aumenta apoio à produção. 6h53 em Manaus. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagem de Hélio Ramos e J. Rai. A técnica foi de Itamar Jardina, Renan Silva e Hernandes Sampaio. A apresentação foi de Edson Melo e Eduardo Silva.